O Mário vai falar um pouco mais sobre ele, apresentar-se melhor, mas aí eu queria colocar para todos aqui algumas regras, que nós, como hoje vai funcionar. O Mário vai falar aí durante mais ou menos 50 minutos, talvez um pouco mais, na sua aula, na sua exposição sobre o tema, e aí nós vamos permitir as perguntas que vão ser colocadas. A nossa previsão de tempo é em torno de 1h30, e aí as pessoas, após a exposição dele, terão as suas respostas das perguntas que serão colocadas no chat. A gente hoje não vai abrir o áudio, a gente pede a todo mundo que coloque suas dúvidas, suas questões no chat, que está aí aberto para todo mundo. E aí a Sônia, que vai estar mediando, então, ela vai pegar as perguntas para poder responder a todo mundo o que está sendo colocado. Como nós estamos transmitindo também pelo Facebook, quem quiser fazer pergunta e estiver acompanhando pelo Facebook, não está aqui pelo Zoom, pode também colocar perguntas lá no comentário da nossa transmissão ao vivo, que nós também vamos ler aqui, que nós vamos também colocar, para que o Mário possa interagir com essas questões que vão sendo colocadas. Ok? Então, postas as regras de como nós vamos funcionar hoje, queria colocar mais um ponto também. Esse nosso aulão está sendo promovido pelo nosso coletivo regional de São Paulo, né? É o EAE São Paulo, que também promoveu esse nosso novo aulão. O nosso próximo, que será daqui a 15 dias, ele será promovido pelo Espíritas à Esquerda da Paraíba. Então, eu vou passar a palavra para o Mário, ele vai se apresentar e já começar a sua exposição. Peço para que todo mundo, por favor, esteja com seus microfones fechados, deixar só o Mário com o seu microfone aberto. Gente, mais uma vez, boa noite. É um prazer imenso estar com todos vocês. Eu passo agora a palavra ao Mário. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu acho importante saudar essa iniciativa, que é uma iniciativa extremamente importante, principalmente nesse momento tenebroso em que a gente está vivendo, né? Um momento de obscurantismo, de aversão ao debate, de intolerância, de aversão à ciência, à cultura, à pesquisa, aos estudantes, à universidade. É um momento muito difícil que a gente está passando hoje no Brasil e que mostra, apesar de tudo, né, apesar dos 30 anos, 33 anos vai completar esse ano da Carta de 88, a fragilidade da nossa democracia, né? Então, esse tipo de iniciativa, ele renova as nossas esperanças na democracia e vai ao encontro de outras iniciativas de fortalecimento da democracia, de valorização do debate e da produção do conhecimento científico contra essa onda de intolerância e obscurantismo. E é mais importante ainda por partir de um grupo, né, que é ligado à questão espiritual, à questão religiosa, né, que é justamente desses segmentos que partem os ataques mais contundentes à ciência, à democracia, ao debate, à diversidade, à pluralidade. Então, eu saúdo mais uma vez o grupo e agradeço pelo convite
e parabenizo pela iniciativa. Gostaria de agradecer também, em particular, a Sônia, que me fez esse convite, né? E agradecer a todas as pessoas que estão aí presentes, e em especial aquelas que contribuíram para que a gente possa apresentar esse trabalho, porque, como eu já disse e reitero, né, é importante que se valorize a produção do conhecimento científico, a produção da ciência. É importante que se valorize esses espaços, que se divulgue a produção científica, que se qualifique o debate, e vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Antes de eu me apresentar, eu acho importante registrar que, num dia como hoje, em um 25 de março de 1922, há 99 anos atrás, em Niterói, estava sendo fundado o Partido Comunista Brasileiro. Então, para mim, é gratificante, é uma satisfação imensa estar podendo fazer esse debate com vocês aqui hoje, numa data tão emblemática como essa, em que, há 99 anos atrás, em Niterói, estava sendo fundado o Partido Comunista Brasileiro, por Astrogildo Pereira, João da Costa Pimenta, entre outros. Todos conhecem a história do Partidão, a importância da história do Partido Comunista no Brasil, na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, no fortalecimento dos movimentos populares, das lutas da classe trabalhadora, das organizações da classe trabalhadora, e das organizações da classe trabalhadora que eu falo não é só das organizações proletárias, dos sindicatos. O partido teve uma importância fundamental também na construção da imprensa operária, dos espaços de formação da classe trabalhadora. É um partido que aglutinou, ao longo da sua história, inúmeros militantes revolucionários, né, militares, como Prestes, Gregório Bezerra, Dinarco Reis, políticos como Marighella, intelectuais como Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior, que será um dos abordados na atividade de hoje, artistas como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Mário Lago, Patrícia Galvão, Oswald de Andrade, Oscar Niemeyer, Otávio Brandão, Laura Brandão, enfim. Vida longa ao Partidão, vida longa aos comunistas, às organizações da classe trabalhadora, aos socialistas e todos aqueles que lutam pelo fim do capitalismo, da exploração do homem pelo homem, por uma sociedade mais justa e igualitária. Feito esse registro, eu vou me apresentar. Meu nome é Mário Miranda Antônio Júnior, eu sou sociólogo formado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu tenho estudos em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e estudos também em Interpretações do Brasil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu terminei mês passado o meu mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais pela Unifesp. Eu já fui militante do Partido da Causa Operária, fui militante também do Partidão, do PCB, ajudei a reorganizar o PCB no Rio Grande do Norte entre 2015 e 2016. E tenho uma atuação forte em movimentos populares e já trabalhei em 3 governos do PT também. Trabalhei no governo do Eloy Pietá em Guarulhos, no governo Lindbergh Farias em Nova Iguaçu e no da Marta Suplicy em São Paulo. Então, é só para vocês conhecerem um pouco da minha trajetória, não só acadêmica, como política também, né? Hoje a gente vai fazer uma discussão aqui, que ela é parte da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado foi um debate sobre autoritarismo e democracia no Brasil, a partir da questão social
com os principais autores do pensamento político e social brasileiro. Então, hoje, para o debate, eu trouxe aqui Florestan Fernandes, com a Revolução Burguesa no Brasil. Vai estar aqui com a gente também hoje o Sérgio Buarque de Holanda, com as raízes do Brasil. A gente vai estar dialogando hoje também com a evolução política do Brasil, do Caio Prado Júnior. A gente vai dialogar com Euclides da Cunha, Os Sertões, que eu não vou expor aqui agora, porque eu só tenho PDF, então vou ficar devendo a imagem do livro. E, se possível, eu espero que seja, muito provavelmente não vai dar para a gente abordar da maneira mais apropriada, né? Mas pelo menos assim apresentar um pouco da obra e falar de alguns conceitos e algumas ideias fundamentais desse autor, que é um dos clássicos do pensamento político social brasileiro, né? Mas que, muito embora seja bastante negligenciado no debate, depois eu explico melhor o porquê disso, né? Mas está aqui ele, é o senhor Oliveira Viana, das Instituições Políticas Brasileiras. Para começar, eu acho importante eu explicar para vocês o porquê desses autores, né? Por que esses autores foram escolhidos para esse debate e não outros. Porque tem vários outros autores que discutem a nossa formação social a partir de aspectos da nossa cultura, da nossa tradição, e outros que vão para uma abordagem mais econômica, materialista, discutindo um modo de produção que estrutura a sociedade, né? Essa escolha desses autores se deu pelo seguinte: primeiro, porque eles são os clássicos. São os clássicos do pensamento político social brasileiro, né? Alguns poderiam dizer que tem outros clássicos, e realmente tem outros clássicos. E mesmo na vasta obra desses autores, eu poderia ter escolhido outras obras também. Mas eu considero importante destacar, primeiro, que, em relação a esses autores, cada um dos que eu citei aqui se utiliza de um método distinto, se utiliza de uma abordagem distinta que caracteriza todos os métodos científicos que constituem as ciências sociais. A pesquisa em ciências sociais envolve 3 métodos, que é o método funcionalista, o método materialista dialético e o método interpretativo. O funcionalista, a gente pode dizer que é o método que começa com Durkheim, que é o fundador das ciências sociais, né? O método funcionalista, ele surge com as ciências sociais, junto com Comte e Durkheim. O método materialista dialético é o método de Marx. É o método que começa com Hegel e se desenvolve com Marx e Engels. E o interpretativo é o método de Weber. E esse é o tripé fundamental das ciências sociais: Durkheim, Marx e Weber. Então, todos os autores que eu citei aqui, que analisam o processo histórico brasileiro, cada um se utiliza de um desses métodos. Então, a escolha foi por causa disso, desses autores, né? A obra escolhida de cada um deles foi porque também foi a obra fundamental. Foi a obra que inaugura
o trabalho intelectual deles. Alguns poderiam dizer, né, que em se tratando do método funcionalista, eu poderia estar trazendo Gilberto Freire, que realmente é um autor clássico e fundamental do pensamento político-social brasileiro. Mas, por questões objetivas, do ponto de vista de uma dissertação, de um trabalho acadêmico de mestrado, não seria possível trazer todos os autores. Então, eu tive que fazer esse recorte. E aí eu optei por trabalhar com Euclides da Cunha, justamente por causa da questão social. E porque Euclides da Cunha antecede, Euclides da Cunha vai ser interlocutor de todos esses outros autores. E como eu já estava trabalhando com Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, da geração de 30, na minha dissertação eu faço só eu dou só uma pincelada em Gilberto Freire. Eu passo muito rapidamente sobre Casagrande e Senzala, até porque muita coisa que ele discute em Casagrande e Senzala, como a questão da mestiçagem, já é colocada por Euclides da Cunha, e outras questões como a questão do patriarcalismo, a questão do escravismo, né, da Casa Grande, da Fazenda, do Senhor de Engenho, tudo isso já é discutido também por Caio Prado Júnior e por Sérgio Buarque de Holanda. Então, foi por essa razão que eu acabei deixando de lado o Gilberto Freire e optei por esses outros autores, né? Eu vou começar pelo caminho cronológico mesmo, né? Para que a gente vá evoluindo a partir do processo histórico brasileiro, no debate que vai de Euclides da Cunha até Florestan Fernandes e Oliveira Viana, que são os últimos. Deixa eu ver aqui. Bom, Euclides da Cunha não é fácil de falar de Euclides da Cunha, mas ao mesmo tempo é muito gratificante falar sobre Euclides da Cunha e falar sobre Os Sertões, que é a sua obra fundamental, né? E eu digo isso por duas razões. Primeiro, porque a obra Os Sertões, ela é uma avalanche. É uma avalanche. É uma obra, assim, grandiosa, excepcional, fora de série. Não foi à toa que, depois que ele publicou Os Sertões, que o Brasil se descobriu, que começou o pensamento político-social brasileiro propriamente dito. Começou a se pensar o Brasil, a nossa formação, o nosso processo histórico, político e social a partir de Os Sertões, foi a partir de Euclides da Cunha. Então, não foi sem razão que ele foi convidado, depois do lançamento de Os Sertões, para entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ele é o único intelectual brasileiro que publicou uma obra e foi convidado para entrar na Academia Brasileira de Letras. A obra dele foi aclamada e causou polêmica, assim, imensas, muitas controvérsias. E é lamentável porque ele não pôde desfrutar muito disso, né? Ele morreu 7 anos depois. Ele foi assassinado 7 anos depois. E a vida dele, ela se confunde com a obra, né? A vida dele foi toda uma tragédia, uma epopeia, mais ou menos como a tragédia de Canudos e como a epopeia do sertão, do homem sertanejo nos sertões, né? Então, é muito interessante, é muito importante que a gente conheça Euclides da Cunha. É muito importante que a gente conheça os sertões, para a gente mergulhar fundo, sabe? Sair da superfície desse Brasil que a gente vive hoje e mergulhar fundo.
A obra de Euclides da Cunha, ela é escrita num contexto histórico sui generis do Brasil, e num contexto histórico muito importante, porque é o contexto histórico de surgimento do Brasil moderno, do Brasil que a gente conhece até hoje. O Brasil que a gente vive hoje é o Brasil fundado por Euclides da Cunha e outros patronos da República. Porque Euclides da Cunha ele não era só um jornalista e um intelectual. Euclides da Cunha ele era um homem político. Ele era, sobretudo, um homem político. A obra Os Sertões é uma obra política. É uma obra científica e política. Ele teve um papel fundamental no processo de independência do Brasil. Ele participou ativamente de independência, não, desculpe, da República. Ele participou ativamente. Ele conspirou, ele fez agitação política nos quartéis, ele publicava artigos nos jornais, nas revistas, nos meios intelectuais, na imprensa. Ele era genro de um militar graduado, de um oficial, acho que era o general Solon Ribeiro. Ele casou com a filha dele, né? Então, ele teve uma participação política muito importante no processo de construção da República no Brasil. A obra dele é escrita nesse contexto, no contexto da luta abolicionista, da luta pela República, e depois das revoltas que vieram após a República, né? Após a consolidação da República. A consolidação da República, a proclamação da República não foi um processo pacífico. Logo após a República, teve a Revolta da Armada, que aconteceu entre 1893 e 94, e a Revolta Federalista, no Rio Grande do Sul, que aconteceu entre 1893 e 1895. Então, Canudos, a Guerra de Canudos vai acontecer no vácuo desses movimentos de instabilidade e agitação política e social que vem no vácuo da proclamação da República. Euclides da Cunha, após a revolta da Armada e a Federalista, na verdade, o desgaste de Euclides da Cunha com a República começa já na Constituinte mesmo, de 1891. A Constituinte de 1891 vai frustrar as expectativas de muitos republicanos históricos, né? Como o próprio Euclides da Cunha, Lopes Trovão, Olavo Bilac, e a própria Constituinte de 1891 vai frustrar, sobretudo, as expectativas da classe trabalhadora. Euclides da Cunha, ele era engenheiro militar. A formação dele, acadêmica, era engenharia. Ele era engenheiro militar. E quando ele começa a atuar como engenheiro militar, vai ter a greve da Estrada de Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A greve dos trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil. A greve ela é deflagrada por causa de um conflito entre os trabalhadores e a polícia, mas já vinha num desgaste dos trabalhadores por causa da Constituinte de 1891, que não assegurou os direitos que os trabalhadores lutavam, os direitos trabalhistas, e o reconhecimento das organizações dos trabalhadores, dos sindicatos, das associações.
Então, quando Euclides começa a estagiar como engenheiro na Estrada de Ferro Central do Brasil, ele entra em contato com esses trabalhadores. Ele acompanha de perto a greve dos trabalhadores. Ele começa a ter contato com o proletariado que está surgindo na capital federal. E Euclides da Cunha ele chega nesse ambiente formado por uma geração que foi a geração que fundou a República, foi a geração que construiu a República no Brasil, que é a geração de 1870, a geração da Escola do Recife, dos grandes intelectuais brasileiros do final do século XIX. A geração de 1870 é a geração de Silvio Romero, a geração de Tobias Barreto, a geração de Farias de Brito, a geração de Euclides da Cunha, a geração de Joaquim Nabuco, a geração de de Manuel Bonfim, a geração de Nina Rodrigues. Então, é uma geração super importante. Euclides é dessa geração. Então, quando ele entra em contato com os trabalhadores, ele já tá entrando num processo de desgaste com a República, e esse processo vai se consolidar depois da revolta da Armada e da Federalista. Quando Euclides vai para Canudos, ele já está completamente desligado do movimento republicano. Ele ainda é um republicano, mas ele está desligado do movimento republicano. Ele já não está mais dentro do movimento republicano. Ele já não se considera mais um militar, né? Naquele momento, Euclides já é o político, já é o jornalista, já é o cientista. Como eu disse, né, o Sertões é escrito em São José do Rio Pardo entre 1898 e 1901. O livro é lançado em 1902. Nesse período, quando Euclides está trabalhando como engenheiro, lá em São José do Rio Pardo, ele trabalha muito próximo dos trabalhadores, dos operários. Ele tinha um barracão próximo do canteiro de obras, e ele passava as noites lá escrevendo. E, na época, o prefeito de Rio Pardo chamava Francisco Escobar. Tem vários artigos sobre ele, alguns eu utilizo na minha dissertação, né? Um deles é da professora Valnice Nogueira, inclusive, que é uma das especialistas na obra de Euclides da Cunha e na vida dele, né? E aí ela fala que Francisco Escobar era conhecido como o prefeito socialista, que no final do século XIX, início do século XX, ele fundou um jornal lá, que era uma publicação do Clube Internacional Os Filhos do Trabalho, e que tanto ele quanto Euclides da Cunha tinham uma participação ativa nesse clube, né? E eles ajudaram a criar a publicação desse Clube Internacional Os Filhos do Trabalho, que era um jornalzinho que chamavam O Proletário. E para vocês verem como Euclides da Cunha ele vai se aproximando cada vez mais do movimento operário, da classe trabalhadora, desde o final desde a época em que ele trabalha na Estrada de Ferro Central do Brasil e acompanha as greves dos trabalhadores, né? Aquela greve famosa que eu falei de 1892, de 1891 e 1892, na Estrada de Ferro Central do Brasil. Daquela época, até o lançamento dos Sertões, a gente percebe a maturidade, o desenvolvimento do pensamento de Euclides da Cunha, a maturidade do pensamento dele, quando ele vai escrever no 1º de maio de 1904, no estado de São Paulo, um artigo intitulado Um Velho Problema. E nesse artigo, ele fala sobre Blanc, fala sobre Marx, fala sobre Proudhon, ele ataca a propriedade, ele ataca o capital, e diz que a riqueza produzida deve pertencer aos que trabalham. E, no final, diz que o processo revolucionário do proletariado é inevitável.
Então, é desse intelectual que a gente está falando e é desse contexto que surge esse intelectual, né? Do contexto de extrema instabilidade política e social que caracteriza o Brasil do final do século XIX, início do século XX, e que, por sinal, é a consolidação do Brasil enquanto república, né? E ao momento de consolidação do proletariado e do capitalismo no Brasil, com o fim da abolição e a mudança do regime político. Enfim, o livro, como eu disse, ele é um livro grandioso, é uma obra espetacular, uma obra de um fôlego imenso, né? Que mostra assim a capacidade do intelectual, o rigor do cientista, né? E o compromisso do político com seu país, com a sociedade, né? É um livro que você percebe tanto a pena do jornalista como o olhar do geógrafo, do geólogo, do biólogo, do antropólogo, do político, do sociólogo, do psicólogo, do militar e do artista, porque ela também pode ser lida, os sertões também pode ser lido como uma epopeia de um povo, do povo sertanejo, né? Eu vou aproximar mais o microfone aqui, que eu estou vendo que tem gente que está dizendo que está baixo. Então, espero que tenha melhorado. Quando o Euclides da Cunha vai escrever Os Sertões, ele vai como jornalista, ele vai como convidado do estado de São Paulo para cobrir o movimento de Canudos. E ele chega com a quarta e última expedição, ele já chega no fim da guerra, né? Mas, na época, para chegar lá na região de Canudos, era muito complicado. Então, ele foi de barco do Rio de Janeiro até Salvador, e lá em Salvador, depois ele foi de trem até as proximidades ali de Canudos, e depois percorreu um bom trecho ali no lombo de mula, cavalo, né? E durante todo esse processo, Euclides da Cunha carregava um caderninho de notas. Aí que eu digo que ele já tinha um pensamento de antropólogo, porque o caderno de notas dele é um caderno de campo, é um caderno de um antropólogo de campo. O que ele faz ali é uma etnografia, não tem outra palavra. Ele faz um trabalho etnográfico, né? Euclides da Cunha registra minuciosamente tudo. Ele registra desde com desenhos, a paisagem, o relevo, a fauna, a flora, o clima, como ele também registra as falas dos sertanejos, as cantigas, as lendas, as tradições. Ele registra a opinião dos comerciantes, dos soldados, dos oficiais. Ele é jornalista, ele é antropólogo, como eu falei, ele é biólogo, é geólogo, geógrafo. Antes dele ir para lá, por exemplo, ele conversou muito com um amigo dele, que é um engenheiro paulista, negro, um dos primeiros engenheiros paulistas negro, que foi um dos fundadores, se eu não me engano, da Escola Politécnica, e que apresentou Euclides da Cunha ao pessoal aqui também da Escola Politécnica, que ficava aqui perto de onde eu moro, inclusive, no Bom Retiro, aqui na Tiradentes, a escola que é o Palácio Ramos de Azevedo, para ele lecionar lá. É o Teodoro Sampaio. Euclides da Cunha conversa muito com o Teodoro Sampaio, que era baiano, e conhecia muito aquela região. Então, Teodoro Sampaio ajudou muito o Euclides da Cunha a escrever o capítulo dos Sertões à Terra. Ele ajuda muito Euclides da Cunha
a identificar o relevo, a geografia, o clima, a flora, a fauna daquela região. Ele era um conhecedor daquela região. Euclides não conhecia aquela região. Ele se inteirou bastante e se apropriou daquela região a partir dos diálogos que ele teve com Teodoro Sampaio. Enfim, os interlocutores dele, você percebe que a obra é grandiosa por isso, pelos interlocutores dele. Ele dialoga o tempo todo, ele faz referências o tempo todo a Durkheim, a Hippolyte Taine, Montesquieu, Silvio Romero, Teodoro Sampaio, Nina Rodrigues, Darwin, Herbert Spencer, e autores do racismo científico, como Louis Agassiz e Arthur de Gobineau, que era o Conde de Gobineau. O Conde de Gobineau, inclusive, foi diplomata no Brasil, na Embaixada da França aqui no Brasil, na década de 60 do século XIX, e publicou várias obras que consolidaram as teses do racismo científico. Eram teses, resumidamente, que eram contrárias à mestiçagem, acreditavam que a mestiçagem era uma degenerescência, a mestiçagem ela condenava todas as raças que se mesclavam, né? Euclides da Cunha acreditava nisso também, que a mestiçagem não era boa nem para o branco, nem para o negro e nem para o índio. Que um negro legítimo era mais saudável, era uma raça mais forte do que a raça mestiça. Na sua obra, ele deixa isso claro, ele diz que o mestiço está condenado à extinção, tanto quanto a raça negra e a raça indígena, que vão ser suplantadas pelo branco. No processo de embranquecimento, ele acredita que a mestiçagem vai se extinguir, o sertanejo vai se extinguir, o caboclo vai se extinguir, como o índio e o negro. E ele está dialogando com esses autores, né, do racismo científico dos anos 60. Silvio Romero também era um que acreditava que a mestiçagem também era algo que caracterizava o nosso povo. Quem vai compartilhar dessa ideia depois também vai ser o Gilberto Freire. Então, quando a gente fala, né, na obra de Euclides da Cunha, a gente está falando de uma obra que vai abordar tanto a terra, quanto o homem, quanto a luta. O livro é dividido nesses 3 capítulos: a terra, o homem e a luta. Na terra, basicamente, como eu disse, ele vai falar sobre a incidência, o impacto da geografia, do clima da terra sobre o homem. Para ele, aquelas raças, aquele homem que vive naquela região, ele é produto daquele meio ambiente, ele é produto daquele clima. Ou seja, não existem determinações políticas e econômicas. A questão é racial, a questão é climática, a questão é o impacto da terra, do clima, sobre aquele povo, sobre aquela sociedade, né? Sobre aquele homem. No capítulo O Homem, ele vai falar sobre a formação do tipo brasileiro, do tipo sertanejo. Ele vai fazer a comparação entre, por exemplo, o homem que vive na cidade, o homem que vive no litoral, em comparação ao homem que vive no sertão. E ele vai dizer que o homem que vive no litoral é um homem mais próximo do europeu, mais próximo da cidade, mais cosmopolita, e, portanto, é um sujeito mais desenvolvido do que aquele que vive isolado no sertão, né? Na luta ele não fala de outra coisa a não ser da questão social. Na luta ele apresenta
o problema do sertanejo submetido ao latifúndio e ao messianismo, submetido ao mandonismo local e o abandono do Estado. Então, quando ele está falando do conflito de Canudos, ele está fazendo uma crítica ao exército, aos militares, à república, porque ele vai dizer no livro que deveria a república levar professores e levar a ciência, o desenvolvimento aos sertões e não os militares, balas e fuzis, canhões, fuzis. Ele denuncia a brutalidade da República, a brutalidade do Exército contra um povo que está lá abandonado há 3 séculos, ele vai dizer. Para ele, a campanha de Canudos foi uma infâmia, foi um crime, e é por isso que ele vai dizer que, na definição da palavra, o que aconteceu em Canudos foi um crime mesmo, e ele vai chamar o livro dele de livro vingador, né? Então, a gente percebe que, na obra de Euclides da Cunha, a gente percebe o autoritarismo na nossa formação a partir do enfrentamento da questão social, a partir da repressão, a partir da criminalização do movimento de Canudos, que é pintado pela República na época como um movimento monarquista, como uma conspiração monarquista apoiada por forças estrangeiras, mais ou menos parecido com o discurso que a gente ouve até hoje, né? De conspirações de forças estrangeiras, de ideias subversivas, e aí ele vai dizer que não é nada daquilo, que não se trata disso. Não se trata de um movimento monarquista, não se trata de uma conspiração antirrepublicana, é só uma comunidade de trabalhadores pobres e que buscam sobreviver numa perspectiva de comunidade messiânica, mas que não tem nenhuma conotação política, a não ser no sentido de incomodar tanto o latifúndio como os grandes comerciantes e a alta hierarquia da igreja. Porque Canudos, bem da verdade, naquela época também era a segunda maior cidade da Bahia. E o método, né, que Euclides da Cunha utiliza, o método funcionalista, que é um método conservador, que é um método que enxerga a questão social numa perspectiva de integração à sociedade, ao capitalismo, à ordem burguesa, no sentido de fazer com que não aconteça o conflito, numa perspectiva de não superar o capitalismo, não de romper com a ordem burguesa, mas no sentido de integrar de uma forma, mesmo que seja através da força, como Euclides da Cunha sinaliza, mas de integrar para que as coisas funcionem, para que aquela ordem se mantenha e não haja o conflito, as contradições não cheguem ao ponto do conflito, né? Já Caio Prado Júnior, a obra dele é importante porque ele vai destacar algumas características do nosso processo histórico que até então eram negligenciados, né? Na obra de Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, ele destaca o capitalismo, a predominância do capitalismo mercantil no nosso processo histórico. Ele é o primeiro autor que vai colocar a subordinação, a integração do Brasil numa perspectiva
subalterna, subordinada no capitalismo mundial. Ele vai falar que a colonização, ele vai mostrar que a colonização ela entra na ordem do capitalismo global de uma forma subalterna, que a colônia ela existe para atender o mercado externo, o capitalismo mercantil externo, né? Ele vai destacar a importância do modo de produção nesse processo, né, do modo de produção escravocrata, e o que eu considero mais importante na obra dele é que ele chama atenção para a luta de classes e para os movimentos populares. De toda a geração de 30, na obra fundamental de cada um deles, né, tanto de Gilberto Freire como de Sérgio Buarque de Holanda, só Caio Prado Júnior fala dos movimentos populares e da luta de classes. Ele vai destacar todos os movimentos nativistas, separatistas, republicanos, que se sucedem no Brasil, desde os processos de libertação da América Espanhola, que começa lá com a Revolução Haitiana, até o nosso próprio processo de independência, que também não é um processo pacífico, não da Bahia até a região norte do país, não é pacífico. As últimas colônias que vão aderir à independência são as do norte do país, lá da região do Grão-Pará, em 1823. Então, Caio Prado Júnior, ele é o primeiro que se utiliza do método materialista dialético na interpretação do Brasil, que vai colocar a luta de classes, que vai destacar o surgimento da burguesia com o processo de independência no Brasil, e vai mostrar como essa burguesia nativa se associa ao capital estrangeiro, né, o capital mercantil, e como essa burguesia vai impulsionar movimentos, como eu disse aqui no Brasil, desde nativistas, separatistas, republicanos, e vai consolidar adiante no Segundo Império, né? Depois com o desenvolvimento do mercado interno no Brasil, com a ampliação do capitalismo no Brasil, a consolidação do fim do tráfico de escravos, né? A Lei Eusébio de Queiroz, a consolidação da terra com a Lei de Terras, também de 1850, até a abolição e a República. É importante destacar que, antes de Caio Prado, já se conhecia o marxismo no Brasil, né, através do movimento operário, através de, como eu disse, Euclides da Cunha fala sobre Marx num artigo no Estado de São Paulo, em 1904, né? Mas o Caio Prado Júnior, ele é o primeiro sujeito que faz uma interpretação do Brasil a partir do método marxista. Ele não se utiliza de categorias e de conceitos marxistas. Ele não está falando sobre Marx, ele está falando sobre o Brasil a partir do método de Marx. Essa que é a contribuição fundamental de Caio Prado Júnior, né, que escreve em 1933. Em 1936, vem Sérgio Buarque de Holanda, que vai escrever Raízes do Brasil. Veja, eu falei de Euclides da Cunha e do método funcionalista, que é o método de Durkheim, que é um método que pensa a sociedade não numa perspectiva de romper com a ordem, de romper com o capitalismo e de superar as contradições. Não, é um método que pensa de uma forma de acabar com os conflitos, integrar todo mundo e fazer a sociedade funcionar a despeito das suas desigualdades, a despeito da exploração e da acumulação.
Já o método de Caio Prado Júnior, que é um materialista dialético, não. Ele já pensa na perspectiva da superação do capitalismo, na perspectiva do enfrentamento dessas contradições, né? Ele coloca a luta de classes como protagonista do processo histórico. Ele coloca os movimentos populares como protagonistas na luta de classes em oposição à burguesia. Isso fica muito claro na obra dele. Então você percebe que a questão social não é colocada para ele da mesma forma que para Euclides da Cunha, que tem que ser remediada pelo capitalismo, pela república, não. Na obra dele, a questão social ela tem que ser superada junto com o capitalismo, porque ela é produto do capitalismo. E quem tem que superar ela, quem tem que derrubar esse sistema é o proletariado, são os movimentos populares, a classe trabalhadora. Já Sérgio Buarque de Holanda, ele vai escrever em 1936. E Sérgio Buarque de Holanda, ele é uma figura que ele está muito ligado ao modernismo, ao movimento modernista de 1922. Ele, como um modernista, ele vai abordar a questão do nosso processo histórico a partir de perspectivas mais culturais. Ele vai pensar o Brasil dialogando com os modernistas, e porque ele nasceu aqui em São Paulo, né? Ele estudou, se eu não me engano, acho que no Colégio São Bento. Ele circulava ali por aquela região central, ele estava muito próximo dos modernistas. Mas depois ele vai para a Alemanha, depois que ele estuda no Rio de Janeiro, se forma em Direito, ele vai para a Alemanha e aí ele conhece a obra de Weber. Conhece a obra de Weber e aí ele inaugura o método de Weber na análise do processo histórico brasileiro. O método interpretativo de Weber, ele é um método que ele não olha só para o aspecto econômico, e ele não olha só naquela coisa funcionalista de pensar uma maneira de fazer a sociedade funcionar, uma maneira de conciliar as contradições, de amenizar as contradições, de mitigar os conflitos, né? Ele, quando o Sérgio Buarque de Holanda vai olhar o processo histórico brasileiro, ele vai pensar a partir não do modo de produção, mas a partir da nossa formação social, né? Então, eu quero destacar alguns conceitos e algumas categorias que ele trabalha, e que são próprias do pensamento de Weber, né? Por exemplo, ele vai falar sobre o espírito aventureiro em oposição ao espírito do trabalhador, que é um traço da nossa, que é uma herança ibérica, né? E ele vai dizer que o espírito aventureiro é próprio do lusitano, que é aquele espírito do sujeito que quer a riqueza fácil. Ele vai usar algumas palavras, inclusive muito contundentes, né? Ele vai dizer que o espírito aventureiro é aquele sujeito que ele quer ter o lucro, ele quer ter o ganho sem ter o trabalho. Já o espírito do trabalhador é aquele espírito da ética protestante de Weber, aquele espírito do sujeito que ele não está pensando só no lucro, ele está pensando em como conseguir aquilo, ele está pensando no trabalho que ele vai ter com aquilo, ele não tem aquela visão contemplativa do português, aquela visão de que o trabalho é uma coisa para os escravos, que o trabalho é uma coisa que desonra o homem. Tanto é que ele vai dizer que nas ordenações pombalinas, elas não contemplavam as pessoas que tivessem qualquer tipo de ofício manual, porque elas eram reservadas só aos fidalgos, ou seja, aqueles que eram filhos de algo, né? Daí que vem a palavra
fidalgo, aqueles que eram da nobreza. E o ofício da nobreza era a guerra e a conquista. Então, os sujeitos que vinham aqui para o Brasil, eles não estavam pensando, não tinham essa mentalidade, né, que as nações protestantes já tinham, né? Locke e Adam Smith são os que glorificam o trabalho, que pensam a divisão do trabalho, que pensam a sociedade através do trabalho, que pensam que o trabalho dignifica o homem, que pensam que o sujeito tem que trabalhar, o sujeito tem que ter uma vida parcimoniosa. Já o português, não. Já essas ideias para o ibérico eram ideias extravagantes. Ele queria a conquista, ele queria o lucro e ele acreditava que o trabalho era coisa para os escravos. Então, Sérgio Buarque de Holanda vai falar, inclusive, que a própria sociedade portuguesa ela se caracteriza pelo patriarcalismo escravocrata, em que o senhor, o patriarca, o senhor de engenho, a palavra dele era incontestável. Todo mundo se submetia ao senhor. Ele vai dizer, inclusive, que os filhos mesmo eram os liberes, eram as pessoas livres, eram os homens livres, mas que estavam submetidos àquela ordem patriarcal, senhorial, né? As mulheres e a própria fazenda era extremamente independente, né? Os engenhos eram autossuficientes, tinham de tudo, e tudo era submetido à ordem senhorial, ao patriarca, né? Ele vai destacar também duas outras características da nossa formação, que também são próprias do pensamento de Weber. Ele vai falar do patrimonialismo e vai falar da burocracia. O patrimonialismo, ele vai falar que é uma herança da tradição ibérica e que o patrimonialismo ele tem a ver com esse domínio, essa confusão entre os domínios público e privado, e que isso também resulta desse predomínio da família na formação social brasileira. E a burocracia, ele vai dizer que a burocracia, que é uma categoria do pensamento de Weber, né, é uma coisa muito difícil aqui no Brasil, porque a gente vive nessa ordem patrimonial, nessa ordem que confunde o público com o privado. E a burocracia ela é própria de uma sociedade capitalista. A burocracia é própria da ordem liberal. É própria de um Estado que não reconhece o poder de mando local. A burocracia é da ordem do universal, é da ordem do legal. Já o patrimonialismo, não. O patrimonialismo ele é uma coisa que resulta dessa confusão entre público e privado, que é uma herança dessa nossa tradição da ordem senhorial patriarcal, né? Uma outra coisa que eu acho importante falar do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda é a questão do homem cordial. A questão do homem cordial ela é muito importante porque quando se pensa em cordialidade, se pensa em valores relacionados à gentileza, afeto. Pensa-se a cordialidade numa perspectiva de cortesia, de generosidade. Só que não é isso. Não é isso. Ele vai dizer que o homem cordial, ele não é um homem racional. Ele não é um homem do público, do universal. Ele é justamente o homem do privado. O homem cordial,
ele é o homem do patriarca, ele é o homem dos afetos, ele é o homem da lealdade, ele é o homem das relações primárias, não é o homem da relação burocrática, da relação estatal, da relação pessoal. Por isso que ele é cordial, porque ele não é racional, ele é movido pela cordis, de cardíaco, de coração, pelas emoções. Ele é um homem irascível. Ele é um homem que ele pode tanto odiar muito, como ele pode amar muito. E nessa perspectiva, para ele não existe burocracia. Existe, assim, você é meu amigo, então eu vou te favorecer. Existe o jeitinho. A cordialidade é uma forma de jeitinho. É isso que o Sérgio Buarque de Holanda, essa que eu acho que é a contribuição mais fundamental de Sérgio Buarque de Holanda na análise do nosso processo histórico. Então você percebe que de tudo que eu falei de Sérgio Buarque de Holanda, ele não está que nem Caio Prado Júnior olhando o modo de produção, ele está olhando a nossa formação social, os aspectos culturais. Ele não está pensando como Euclides da Cunha também, no sentido de fortalecer a República e de trazer todo mundo para essa ordem burguesa, capitalista, que está surgindo, civilizada, porque Euclides da Cunha é um porta-voz da civilização. Ele não está pensando nisso numa perspectiva nem que seja autoritária, né? Agora eu vou tentar falar um pouco de Florestan, que eu acho que é o mais importante, né? O Florestan, ele escreve em 1975. Quando Florestan escreve a obra dele, Revolução Burguesa, Raimundo Faoro já escreveu Os Donos do Poder, nos anos 50, em 58. E se a gente pode pensar que existe um panteão dos grandes pensadores políticos brasileiros, dos grandes pensadores, autores do pensamento político e social brasileiro, se existe esse panteão, a gente pode falar que nesse panteão está Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Raimundo Faoro. E quando Florestan escreve A Revolução Burguesa no Brasil, já nos anos 60, nos anos 60, ele escreve nos anos 60, a obra é lançada em 1975. Quando ele escreve, ele está pretendendo entrar nesse panteão, e ele consegue. Ele entra com chave de ouro. Porque a Revolução Burguesa no Brasil é a obra que vai aprofundar toda essa discussão que começou lá com Caio Prado, que se desenrola com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro. Que também trabalha a partir do método de Weber, Raimundo Faoro, igual Sérgio Buarque de Holanda. O homem cordial, só para finalizar, né? O homem cordial é um tipo ideal weberiano. É uma categoria de Weber, é um tipo ideal, não é uma figura que existe, é uma representação de um tipo considerado ideal e que pode definir um sujeito, um grupo de uma determinada época ou de um determinado local. Isso é o tipo ideal. É uma categoria analítica. Enfim, a Revolução Burguesa do Florestan trata do processo histórico de surgimento e ascensão da burguesia e do capitalismo no Brasil. Desculpa. O Florestan ele vai situar esse processo de surgimento da burguesia e ascensão do capitalismo a partir da independência. Mas o Florestan ele pensa em independência num processo que vai de 1808 até 1823, quando encerra mesmo o processo de independência brasileiro, né? E nesse processo é interessante porque tem muitas lutas políticas, né? Tem a consolidação do Brasil como vice-reino de Portugal e Algarves em 1815. Depois tem a Revolução do Porto em 1821, a Revolução Liberal do Porto, que é a revolução que vai devolver a corte para Portugal e vai culminar com a independência do Brasil, né?
em 1822. Esse é um processo, o processo de independência dos liberais lá no Porto, que pretendiam transformar o Brasil de volta numa colônia. Pretendiam colocar o Brasil no status de colônia, de volta. Então, é isso que precipita o processo de independência no Brasil. Esse é um dos fatores primordiais, né? O processo de independência no Brasil, Florestan vai dizer que ele é fundamental para a consolidação da burguesia e do capitalismo, porque é um processo que vai culminar com a consolidação política de uma classe no Estado brasileiro, que é a burguesia nativa. A independência vai dar autonomia política para uma classe, para essa classe burguesa. E essa autonomia política vai permitir a dominação burguesa sobre todas as outras classes no Brasil. Mas é interessante que, quando ele fala de burguesia, ele também está falando de espírito burguês. E quando ele está falando de espírito burguês, ele está falando do quê? Ele está falando de liberalismo. E é através da independência que o liberalismo vai chegar aqui no Brasil. O liberalismo político e o liberalismo econômico, né? Só que até então a gente vinha de uma ordem senhorial, escravocrata, de 3 séculos. Aquela ordem que eu falei agora, que o Sérgio Buarque de Holanda mostra, né? A ordem do senhor de engenho, a ordem da Casa Grande, a ordem do patriarca, né? A ordem daquelas grandes propriedades rurais, né? Da plantation, da senzala, né? de muitos escravos e de poucos agregados, trabalhadores livres, né? Mas agregados dentro daquela ordem do mandonismo, do latifúndio. Quando o liberalismo chega aqui, isso tudo ainda existe. Isso tudo existe e não vai se extinguir com a independência. Isso que Florestan vai mostrar. Não vai ser um processo que o príncipe regente vai chegar lá, vai dar uma canetada e acabou. Não. É um processo que ele vai durar durante todo o Império. Ele vai atravessar todo o Império. É um processo paulatino de substituição da sociedade senhorial escravocrata para a sociedade competitiva burguesa, para a sociedade compatível com o liberalismo. A nossa sociedade não era uma sociedade compatível com o liberalismo, era uma sociedade arcaica. Por isso que Florestan Fernandes vai pensar o conceito de modernização conservadora. A modernização conservadora é o quê? É um arranjo político que articula modos de relação sociais de produção arcaicos com processos políticos e tecnológicos modernos. Só que esses processos, eles não servem para toda a sociedade, eles não servem para construir uma nação, para construir um liberalismo assentado na sociedade. Não é aquele liberalismo clássico, aquele liberalismo de Tocqueville, da democracia na América, de sociedade civil, aquele liberalismo de liberdade de imprensa, de liberdade... Não é esse liberalismo de liberdade econômica, de universal. Não é isso. Na modernização conservadora, o liberalismo ele fica restrito a uma classe de senhores, que detém o poder político, conquistado na independência. Essa classe de senhores, ela vai estabelecer e potencializar o processo de concentração de terras, o processo de acumulação e o processo de exploração capitalista. Isso vai consolidar o capitalismo do Brasil. A modernização conservadora é que consolida o capitalismo no Brasil. E, por ser um liberalismo restrito aos senhores, o que ele vai dizer?
que, quando acontece esse processo de independência, e vem a Constituição de 1823, o senhor ele vai ser alçado à posição de cidadão. E a partir do momento que ele se torna um cidadão, o estamento senhorial, que é a classe dos senhores, se torna a sociedade civil. E os interesses dessas elites vão se transformar nos interesses nacionais. E isso é o que vai predominar e caracterizar o Brasil até o fim da República Oligárquica. Resumidamente, é isso que o Florestan vai mostrar. Então, só para encerrar, vocês percebem que assim, o nosso processo histórico ele é todo caracterizado por processos que mostram um autoritarismo arraigado tanto na construção da nossa formação, da nossa sociedade, né, em todos os processos históricos de independência, de consolidação da burguesia, do liberalismo, do capitalismo, de enfrentamento da questão social, né? E é um processo que Florestan vai chamar de autocracia burguesa. Como Caio Prado Júnior e ele mostram, né, assim, os movimentos populares, a classe trabalhadora, eles são protagonistas desse processo, eles têm uma inserção muito forte nesse processo, mas a gente ainda continua refém desse processo de construção do capitalismo brasileiro, um capitalismo dependente, um capitalismo em que a própria burguesia não se reconhece como nação, ela só se reconhece no âmbito dos seus interesses. Então, fica muito difícil para a classe trabalhadora se entender no processo político, em que todo o nosso modo de produção é dependente e a burguesia que controla o poder político e esse modo de produção é uma burguesia associada e subalterna ao capital estrangeiro. Então, esse é o desafio que a gente tem pela frente. A gente precisa conhecer o nosso processo histórico, a gente precisa se aprofundar mais nesses autores que pensam no nosso processo histórico, para a gente entender como é que se relaciona esse autoritarismo e democracia no Brasil, para que a gente possa qualificar cada vez mais os protagonistas da classe trabalhadora, fortalecer as bases proletárias e populares para o enfrentamento dessa burguesia que está aí até hoje. É isso. Desculpa, gente, se eu me estendi demais. Obrigado, tá? Oi, Mário. Sim. Oi, Sônia. Obrigado. Oi, pessoal. Então, Mário, tem várias perguntas e eu queria saber se você quer que eu fale uma e você responde, ou eu falo e você vai respondendo. Pode ser, uma de cada vez. Uma de cada vez. Do Aníbal Ferreira. No final da década de 60, quando Aníbal estava no colegial, ele teve um professor de português entusiasta de Euclides da Cunha, que incentivou a participar da Semana Euclidiana em São José do Rio Pardo. Semana essa que existe até hoje. Esta semana é dedicada a debater a obra Os Sertões. Imaginem que o debate vai secularizar e os assuntos serão sempre atuais. Olha, essa semana euclidiana é famosíssima. Eu acho super importante. Eu acho super importante porque, assim, Euclides da Cunha, ele é uma grata surpresa. A gente tem que se considerar privilegiado por ter tido um sujeito como Euclides da Cunha no nosso processo histórico, né? Como eu disse lá atrás, ele foi uma figura política, ele foi uma figura que teve uma participação direta no processo que culminou com a República, ele é um representante
importante da geração de 70 do século XIX, né? Aquela geração de Silvio Romero, de Farias de Brito, de Olavo Bilac, Joaquim Nabuco. Ele foi uma figura que, como engenheiro militar, ele teve a oportunidade de ver o surgimento da classe operária no Brasil, dos movimentos operários. Ele trabalhou em Santos, ele conheceu os operários em Santos. Na época que ele esteve em Santos, tinha acabado de ser fundado o Círculo Operário de Santos, em 1889. Depois foi fundado o Partido Operário. Quando ele fez o estágio na Estrada de Ferro Central do Brasil, teve as greves operárias. Depois ele foi para Canudos. Quando ele chegou em Canudos, já tinha acontecido a revolta da Armada e a Federalista. Ele já não era mais aquele republicano positivista empedernido. Ele se desaponta com a Constituinte de 1891, que não traz nenhum benefício para os trabalhadores, né? Frustra todas as expectativas dos trabalhadores, por isso que se dá a ascensão do movimento operário brasileiro com predominância anarco-sindicalista, não acreditava nas vias parlamentares por causa do fracasso da Constituição de 1891. E o livro dele, como eu disse, é um livro homérico, é uma epopeia mesmo. A descrição que ele faz da Terra, o modo categórico como ele mostra que a Terra incide sobre o homem, tudo bem, tudo isso é tese ultrapassada, tese que se contesta, né, tese que sim, já foi contestada há muito tempo, mas a gente tem que admitir também que todas essas teses, as teses que ele crê de incidência do clima sobre o homem, né, que são teses do século XVIII, de Montesquieu, e que se propagam até o século XIX, com Louis Agassiz e Arthur de Gobineau, essas teses racistas, era a moda na época, era o que estava em vigência, era o que todo mundo pensava assim. Todo mundo pensava igual o Euclides da Cunha. Silvio Romero, Nina Rodrigues, alguns poucos contestavam, como Manuel Bonfim, né? Mas é um pensamento que predomina até os anos 30, com Gilberto Freire e com Oliveira Viana, com os integralistas. Então é importantíssimo a gente conhecer Euclides da Cunha, porque ele é um cara que ele escreve no momento em que isso está sendo discutido no Brasil, está sendo pensado, o Brasil está sendo pensado naquele momento. Então é super importante a gente conhecer a obra de Euclides da Cunha, conhecer os sertões, e se orgulhar de saber que tem uma obra desse porte aqui no Brasil. A denúncia que ele faz da repressão à questão social no campo, a questão social rural, a questão social do latifúndio, do messianismo, a questão social da miséria, da seca. Ele é um dos caras que inaugura o regionalismo. Depois dele vai vir Raquel de Queiroz e vai vir Graciliano Ramos. Você vê ecos de Euclides da Cunha até na obra de Glauber Rocha. Então, Euclides da Cunha é importantíssimo. Parabéns para você que teve a oportunidade de visitar Rio Pardo, conhecer a Semana Euclidiana. Quem dera eu um dia. Mário, a Andrea diz assim, hoje Nicola Costa conduz a Semana Euclidiana. Muito bom. Eu vou fazer a segunda pergunta. De Ricardo Antunes, de Guarulhos. Como você classifica Antônio Conselheiro? Revolucionário? Louco? Então, Antônio Conselheiro é interessante. Euclides da Cunha, quando fala de Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha está falando numa perspectiva funcionalista. Então, ele vai falar que Antônio Conselheiro é produto do meio, que ele é um produto daquela região, né? Mas, como Euclides da Cunha já está escrevendo, depois de todos esses processos que eu falei, ele já não é mais aquele republicano empedernido, aquele positivista empedernido. Então, ele fala até com uma certa generosidade de Antônio Conselheiro, e ele vai falar também do padre Biapina. Vai falar que Antônio Conselheiro ele é de uma tradição de padres naquela região, igual o padre Biapina, que eram padres que enfrentavam o latifúndio,
afrontavam a alta hierarquia da igreja, porque eles faziam a pregação, mesmo sendo uma pregação sebastianista, uma pregação messiânica, antirrepublicana até, mas não antirrepublicana no sentido político, só no sentido moral, né? Porque a república, ela reconhecia o casamento civil. Então, a única afronta da república para eles era isso, separação de igreja e Estado e o reconhecimento do casamento civil, não era mais o religioso. Então, era essa a única afronta para eles da república. Mas eles se caracterizavam por uma pregação de trabalho social, de obra social. Por onde eles passavam, eles construíam igrejas, eles construíam cemitérios, eles construíam escolas, eles organizavam as comunidades. Nas comunidades não existia propriedade privada, assim. Era meio que um comunitarismo arcaico, sabe? A única propriedade que você tinha era da sua casa e daquilo que está dentro da sua casa. A produção era toda coletiva em Canudos. Tudo que se produzia era coletivo. Tanto a criação de animais quanto a produção agrícola, né? E eles produziam as suas próprias coisas. Tinham o seu próprio poço, produziam as suas próprias roupas, seus próprios móveis. Isso incomodava os comerciantes, isso incomodava os latifundiários, isso incomodava a igreja. Só que aí, como o movimento de Canudos vem no vácuo de uma série de movimentos que eclodiram com a República, né? Como eu falei, a revolta da Armada e a revolta federalista, os militares estavam em pânico. As greves operárias acontecendo no Rio de Janeiro, eles estavam em pânico. Tudo para eles era um movimento monarquista, era um movimento para derrubar a República, para trazer de volta Dom Pedro, para restaurar o Império. E como eles estavam comprometidos com mercados, com os países que já haviam reconhecido a República, né? com os mercados, eu digo a Inglaterra, principalmente, né? O mercado inglês, o capital estrangeiro. Então, eles tinham que dar uma demonstração de força, de que eles de que eles estavam seguros da República, de que ninguém ia abalar aquela República. Por isso que esses movimentos do tipo que o Antônio Conselheiro organizava, né, que eram coisas mais... alguns dizem até anarquistas, eu não sei se dá para dizer anarquista, né, mas acho que não. Por isso que para aqueles ilustrados que estavam na cidade, para aquela elite ilustrada, urbana, né, europeia, de ascendência europeia, que vivia no Rio de Janeiro, na capital da República, na capital federal, um sujeito rústico como Antônio Conselheiro construir aquilo, uma cidade que nem Canudos, organizar um movimento daquele, só podia ser um conspirador monarquista e um louco. Não se admitia que ele fosse uma pessoa ilustrada, minimamente, porque ele era minimamente ilustrado. Ele não era analfabeto. Ele lia, ele escrevia seus próprios sermões, suas próprias preleções, suas ladainhas. Ele, antes de entrar para essa vida errante, né, de pregador, de beato, ele teve comércio, ele era de uma família lá no Ceará, que chamava Maciel, que teve um confronto com uma outra família lá, e aí a família dele era mais pobre, foi expulso, aí depois ele casou, a mulher dele largou ele para viver com outro homem, com um soldado, daí ele se desiludiu, e enfim, mas ele era uma pessoa esclarecida, ele não era um ignorante. Então eu acho que é injusto dizer que ele era um louco. Essa é a visão que a elite colocou nele, de que ele era um louco. Ok. A terceira é de Aníbal Ferreira. A história enaltece os vencedores e Euclides da Cunha retrata a realidade nua e crua do processo revolucionário. Você acredita que houve um processo de Euclides da Cunha pelas classes dominantes na época? Então, na época, não. Na época, a obra dele, muito pelo contrário, ela repercutiu demais, repercutiu até demais. Causou muita polêmica, muita controvérsia. Causou tanta controvérsia que, se você entrar hoje no site do Exército Brasileiro e você for ver lá o que o Exército Brasileiro fala sobre o conflito de Canudos, você não vai encontrar uma linha
de Euclides, da denúncia de Euclides da Cunha do que o Exército fez em Canudos. Do que o Exército Republicano, do qual ele fazia parte, fez em Canudos. E é isso que é chocante para ele. A brutalidade do Exército é incomparavelmente maior daqueles patrícios retardatários, que são os jagunços, os sertanejos, que ele vai dizer que são broncos, que são ignorantes, mas que, ao mesmo tempo, são muito altivos, são muito valentes, muito corajosos, resilientes, e que dominam aquele terreno lá, que a terra, tudo que eles precisam, eles conseguem tirar da terra, salitre para produzir a pólvora, utilizam a terra para fazer as emboscadas, os arbustos como o arame farpado, os espinhos, conseguem fazer as tocaias, conhecem os melhores locais para dar combate, a guerra de guerrilha. Euclides vai chamar a atenção disso tudo, né? E a denúncia que ele vai fazer da covardia, porque aquilo é como ele diz mesmo, foi uma charqueada. Não teve sobreviventes, Canudos. Canudos foi uma guerra daquelas guerras da antiguidade, uma guerra de extermínio, uma guerra de destruição, igual os romanos faziam, e os romanos fizeram em Cartago, e os gregos fizeram em Tiro. Terra arrasada, incendeia tudo, mata todo mundo e escraviza uns poucos. Foi isso que aconteceu em Canudos. Em Canudos, eles raptaram muitas crianças ao final, trouxeram como espólio de guerra. O próprio Euclides trouxe um jaguncinho, que ele vai chamar, né, de jaguncinho, que depois muda o nome, e é um rapaz que ele dá educação, e que depois se torna diretor de uma escola, professor, diretor de uma escola, escreve uma carta para Euclides da Cunha, agradecendo, né, por ter ajudado ele, e depois ele se interessa pela própria história de Canudos, ele vai atrás dos familiares dele na Bahia, se eu não me engano ele encontra um dos irmãos, que também foi resgatado não, né, foi raptado lá da região. Mas eu acho que esse processo de censura e de desqualificação da obra existe, sim. Mas ele veio depois. Não foi na época, não. Ele veio depois. E ele existe até hoje. Até hoje, como eu falei. Entra lá no site do Exército e procura lá a campanha de Canudos para você ver. Você não vai encontrar nada. Nada. Eles vão dizer que foi uma guerra contra um bando de fanáticos, monarquistas. Eles insistem numa teoria, numa tese de conspiração, numa tese completamente sem fundamento, que o próprio Euclides já desmascara lá no final do século XIX. Mas o negacionismo do Exército é uma coisa que merece um estudo à parte, com certeza. Só mostra o seu caráter autoritário. Mário, eu vou falar as outras, porque uma puxa a outra, tá? Tá. Ricardo de Guarulhos fala, excelente a comparação entre esses três autores. No Facebook, pede para depois você listar as obras, você já falou no começo, mas eu acho que a pessoa não ouviu. Listar as obras citadas seria uma boa. O Ricardo fala de novo, autoritarismo é uma classe de média só preocupada com seu próprio umbigo. E o último diz assim, uma pergunta do Facebook. Bacurau é uma Canudos moderna. É isso. Bom, então, o que eu acho importante dizer é que o autoritarismo, né, nessa minha proposta de estudo, ele pode ser verificado em dois momentos, né? O primeiro momento é no método de abordagem dos autores. O único método que não é um método conservador, portanto autoritário, é o método dialético materialista. É o método que propõe a ruptura com essa ordem, é o método que propõe a superação do capitalismo, o fim da exploração do homem pelo homem. Todos os outros métodos, o interpretativo de Weber, culturalista, como o método funcionalista,
são métodos que não propõem a superação do capitalismo. Propõem ou a integração ao capitalismo, mesmo que seja de uma forma autoritária, como é a perspectiva funcionalista, propõe uma subordinação à ordem, e o método interpretativo, que é um método que busca só explicar as contradições, não coloca no horizonte a superação dessas contradições, busca explicar essas contradições, e através da explicação dessas contradições você pode buscar meios de mitigar esses problemas, essas contradições, esses conflitos. Isso é o liberalismo. Isso é o liberalismo. O liberalismo, por exemplo, reconhece a importância da ciência para o desenvolvimento do capitalismo. O liberalismo reconhece a importância da sociedade civil, o liberalismo clássico. Mas aqui a gente não teve esse liberalismo. O liberalismo que chegou aqui foi um liberalismo restrito. Da mesma forma que alguns outros autores depois vão desenvolver a tese de democracia restrita também, né? Então, é isso que caracteriza a nossa classe média, que o companheiro fala aí. É uma classe que, como o Sérgio Buarque de Holanda mostra, né, é uma classe que não compreende o universal, porque ela pensa no âmbito patrimonial, por isso que ela legitima a confusão entre público e privado. Que ele está lá, ele tem que se aproveitar mesmo, né? É por isso que é uma classe que aceita o privilégio de alguns, mas não aceita o direito para todos. É uma classe que não compreende a burocracia, né? Como o Sérgio Buarque demonstra. É uma classe que acredita que ela nasceu para mandar e nasceu para ser servida. Essa é a nossa burguesia, essa é a nossa elite. E é isso que tanto o Sérgio quanto o Florestan deixam muito claro na obra deles, né? Agora, sobre o Bacurau, eu não assisti, então eu não posso falar. Não sei se Tem mais é uma uma pergunta. nova Canudos. Tem mais uma pergunta. Denis Padilha. Existe algum paralelo entre Canudos e os catares em Languedoc, é isso? Sul da França? Rapaz, essa eu passo. Eu não conheço isso, não. Não conheço. Eu sei que Canudos, assim, foi uma situação, como eu disse, a República ela era recém-fundada, né? Então, havia um pânico dos militares com relação à instabilidade. Por isso, a repressão brutal em Canudos, a repressão brutal em outros movimentos da época, né? Como eu falei, a Revolta da Armada, a Federalista, os movimentos operários, né? Da classe trabalhadora no final do século XIX. Havia uma insegurança muito grande do movimento republicano e dos militares. Mas, ao mesmo tempo, também é importante destacar o seguinte: esse caráter brutal dos militares brasileiros, esse caráter extremamente autoritário, ele tem outros fundamentos também. Um deles é o da Guarda Nacional, que era uma guarda regional. A Guarda Nacional brasileira, ela não era subordinada às Forças Armadas, porque não existiam as Forças Armadas no Brasil até antes da independência. Existiam as guardas nacionais, que eram guardas regionais, que eram guardas submetidas àqueles senhores patriarcas que eu falei anteriormente. Aqueles senhores grandes fazendeiros, herdeiros dos donatários da colônia, aqueles donos de engenho, as guardas eram subordinadas a eles. Então, por isso que caçavam escravos, por isso que funcionavam como milícias de elites privadas, né? O exército tem origem nisso aí, e o exército também, ele
ele ficou incumbido, logo depois que ele foi criado, em 1821, 22, 23, nessa época aí. Primeiro que ele foi criado por mercenários, né? A Guerra da Independência do Brasil foi toda coordenada por mercenários, por oficiais mercenários. O pai da Marinha Brasileira, o patrono da Marinha Brasileira é um inglês, é o Lord Cochrane, que foi contratado como mercenário por Dom Pedro I para combater os portugueses e os nativos brasileiros pró-Portugal na época da independência. Na Bahia, quem deu combate aos pró-Portugal e aos portugueses foi um francês, Pierre Labatut. Então, o nosso exército foi formado por essa gente, por bucaneiros, mercenários. E depois, o exército brasileiro vai mostrar a sua face, a sua cara, vai mostrar o que ele é na Guerra de Canudos, na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi outro massacre, uma coisa, assim, se acontecesse hoje, seria um crime contra a humanidade. O que os brasileiros fizeram na Guerra do Paraguai, tanto é que desde o segundo ano, o terceiro ano, não, segundo ano, eu acho, da Guerra do Paraguai, a Argentina e o Uruguai se retiraram da guerra praticamente. Ficaram só com alguns oficiais ali, só para cumprir o Tratado da Tríplice Aliança. Mas não deram mais combate. Só o Brasil insistiu naquela loucura de invadir o Paraguai, de ir até Assunção, saquear Assunção, incendiar a capital do Paraguai e exterminar quase toda a população masculina. Só o Brasil fez isso. Essa é uma façanha do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. O Exército Brasileiro, só para finalizar também, depois da independência, foi o responsável por pacificar o país. Pacificar como? Na bala, no sabre. Pacificar banhando a terra de sangue. Porque todos os movimentos que foram impulsionados com a Guerra da Independência, né? Todos os movimentos separatistas, republicanos, abolicionistas, nativistas que se desenrolaram no Brasil, né? Todos esses revoltas que o Caio Prado Júnior vai falar, Balaiada, Farroupilha, Praieira, todos eles terminam com um banho de sangue, todos eles terminam debaixo dos tiros de canhão e das baionetas e dos sabres dos militares brasileiros. Então é isso que é o nosso país. É isso que o povo parece que se acostumou. Tem uns loucos pedindo aí até hoje. Bom, gente, já passamos o horário, né? Mas tem mais uma pergunta que ficou aqui, Mário, eu não tinha visto. Denis Padilha. O Gessé de Souza contesta Sérgio Duarte e diz que brasileiro não tem complexo de vira-lata. Isso foi inventado para ajudar a torná-lo subalterno. E ele pede desculpa e fez uma outra observação. Não sei se está na hora de terminar. É verdade que o Brasil se manteve unido em contraponto ao resto da América Latina espanhola e esfacelada por causa da união dos latifundiários com suas próprias polícias? Isso é uma particularidade dos portugueses, ao contrário dos espanhóis, mais independentes? E aí a gente termina, só pede para não fazer mais uma pergunta, porque já foi, né? O horário. Então, tá certo. Essa questão que o Denis colocou está correta. Inclusive, a tese do Gilberto Freire, que é polêmica, né? A tese do Gilberto Freire é de que a Casa Grande, a sociedade patriarcal, né, o patriarcalismo, a família, né, a família senhorial, né, as elites, são elas mesmo que o unificam. Ele vê isso numa perspectiva funcional. Claro que é uma coisa que não é positiva, né, mas é isso que une. Vai unir na força, vai unir através da força. Da dominação mesmo, da autoridade.
essa é a tese do Gilberto Freire, do racismo, né, da mestiçagem forçada, é uma coisa forçada, a mestiçagem não foi uma coisa consensual entre o negro e o branco, entre o branco e o índio, não foi. Mas é isso que vai criar a nossa democracia racial, que vão chamar de democracia racial, mas isso não existe. Mas tudo baseado em relações de força, de poder e força, né? Agora, com relação a essa questão do vira-lata, o Sérgio Buarque de Holanda não fala nisso, né? O Sérgio Buarque de Holanda, o que ele vai dizer é que o brasileiro, ao contrário dos outros povos, ele não teve essa socialização, esse processo de formação, que é o processo das nações protestantes, que é o processo de valorização do trabalho, que é o processo de valorização da ciência, né? Porque nos outros países teve reforma protestante. Portugal não teve reforma protestante. Portugal foi aquele país católico, arraigado, e que acreditava que o trabalho não era uma bênção, não era uma dádiva, não, era um castigo, né? Então, não tinha essa visão do trabalho como uma coisa positiva. E não tinha a visão de que mais importante trabalhar do que se dar a contemplação. Era mais importante ser parcimonioso, econômico, do que pródigo, do que ostentador, né? Essas são visões de nações protestantes, de nações que tiveram revolução burguesa, que tiveram reforma protestante, coisa que a Península Ibérica não teve, né? Então, por isso essa altivez, essa coisa mais altiva. Não é essa coisa de vira-lata, não. O português ele era mais altivo. O espanhol, né? Aquela coisa do fidalgo, que eu falei, né? De que não é para o português, para o lusitano, para o espanhol, era inconcebível você ser rico através do trabalho. Por isso que aqui predominava essa coisa do título de nobreza. Assim, não, você ser rico por causa do seu trabalho, por causa da sua terra, isso é para infeliz, para um desgraçado na visão deles. Eu não, eu sou rico porque eu sou nobre. Eu já venho de uma família nobre. Por isso que aqui predomina essa lógica dos barões. Sérgio Buarque de Holanda vai falar, aqui a gente nunca vai ter um acordo coletivo, um pensamento nacional, porque em terra onde todo mundo é barão, não tem como ter um acordo coletivo. Essa é a mentalidade da nossa elite. Bem, gente, então nós vamos encerrando agora. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao Mário pela exposição, pela paciência, por ter elaborado essa excelente apresentação a todos nós. Ficamos todos muito gratos por isso. O nosso Coletivo Nacional Espíritas à Esquerda fica realmente agradecido pela sua atividade de hoje. A Sônia, agradecemos também por ter participado como mediadora para nós. Muitíssimo obrigado, Sônia, também. Agradeço a todo mundo que participou aqui conosco pelo Zoom, enviando perguntas, assistindo, participando, e também as pessoas que assistiram ao vivo pelo Facebook e que também enviaram questões e participaram. Eu quero, antes de agora encerrar, informar a vocês que nós vamos dar continuidade ao nosso programa de formação. Nós temos mais duas outras atividades que já estão agendadas. Primeiro, no dia 7 de abril, teremos o nosso 8º aulão, cujo tema será Espiritismo, Política e Emergência Climática, com o nosso amigo Sinuê Néquio Miguel, da Paraíba. O Sinuê ele tem estudos sobre a história do movimento espírita, ele fez mestrado, doutorado nessa área, nessa linha, inclusive. Ele tem um livro muito bom chamado Movimento Universitário Espírita, que trata um pouco sobre a história lá dos anos 60, final dos anos 60, quando o movimento universitário espírita esteve no auge.
Ele é quem vai estar falando para nós aqui no dia 7 de abril sobre espiritismo, política e emergência climática, porque o Sinuê também é um estudioso da questão climática e tem tratado muito disso nos seus estudos, nos seus escritos, e vai falar para nós um pouco sobre isso. E no dia 22 de abril, teremos o nosso 9º aulão do programa de formação, que então terá como tema Transformando a Realidade, uma introdução ao pensamento revolucionário de Che Guevara. Olha que coisa boa. Então, teremos no dia 22 de abril, Transformando a Realidade, uma introdução ao pensamento revolucionário de Che Guevara, com Newton Ferreira, que vai falar também para a gente aqui no nosso 9º aulão, no dia 22 de abril. Bem, é isso. Gente, muitíssimo obrigado a todo mundo pela participação mais uma vez e boa noite a todos nós.